Bom, agora deixa eu dar uma boa noite a todos os nossos queridos que estão no YouTube, que vão assistir a gravação desta mensagem. É uma alegria a gente poder estar aqui e a gente poder trocar ideias, ter esse momento de convivência, de comunhão, de adoração, né? Como nós temos feito nesses dias aqui com os irmãos e irmãs. E também a alegria da gente poder compartilhar pela internet essa mensagem, né? Essas mensagens que temos desenvolvido com a nossa igreja, porque a tecnologia nos permite que a gente fazer isso, né? Nós temos um grupo de pessoas que eu não conheço, que nos acompanha, que nos assiste, que nos ouve. Hoje pela manhã entrou sua amiga, né? Sueli, não é? Sueli, minha cunhada. É sua cunhada? Ah, que bom. Ela estava assistindo, disse, opa, tem gente nova aí assistindo, que se manifesta, nem todo mundo se apresenta, né? E a gente, quando identifica alguém, algum amigo, algum irmão na fé, que é de longe, aí a gente pode se alegrar também. Mas tem pessoas que nos acompanham, que mandam mensagem, que se sentem abençoados com aquilo que a gente compartilha nas nossas celebrações. Um outro grupo que tem sido muito abençoado com as nossas mensagens é o grupo do pastor João, lá em Resende. Ele que está com um projeto de comunidade. Então, nesse período em que a igreja tem dificuldade de se reunir lá, os irmãos na comunidade, então eles aproveitam essas mensagens para a gente trocar ideias, para a gente compartilhar. Então, nossos abraços também aos nossos irmãos lá de Resende, que têm nos acompanhado. Bom, como vocês sabem, a gente está numa série de mensagens sobre conflitos da vida. Eu fiquei pensando muito sobre esses temas da mensagem, porque eles parecem que são muito terapêuticos, né? Falam sobre as questões de saúde mental. Mas eu fiquei pensando o seguinte, o objetivo é esse? Não é da gente tratar de problema de saúde. Aqui não é um estudo terapêutico. Aqui é uma reflexão sobre as Escrituras. Porque, não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Mas muitos cristãos, muitos crentes têm problema quando trata do assunto de saúde mental. Pessoas ignorantes, que são ignorantes, é uma ignorância tremenda, dizem que crente não tem problema mental. Tem problema mental. Estou lembrando aqui de um amigo que era um psicoterapeuta também, psicólogo, lá de Itaperuna, e ele dizia uma coisa muito interessante, de que a igreja ela é cheia de pessoas, tem muitas pessoas com problemas neurológicos, psicológicos e psiquiátricos. E são problemas que ninguém sai assim com a cara dizendo eu tenho um problema psiquiátrico, eu tenho um problema neurológico, eu tenho um problema psicológico. Ninguém tem isso, não tem rótulo, né? Não existe rótulo para isso. Então, todos nós sofremos. Mas por que o crente sofre? Por causa disso, porque ele é crente, e se ele é crente, é sinal que ele é um ser humano, né? Porque crente não é um duende, não é um anjo, crente é gente, né? Então é porque a gente é crente que a gente tem problemas também. E é o fato da gente ser gente que faz a gente tanto poder ser crente, quanto poder enfrentar as lutas da vida. Nós enfrentamos as lutas da vida normalmente. Jesus disse para todos os seus discípulos, deixou nos seus ensinos a afirmação que no mundo tereis aflições. Quais são as aflições que podemos ter? Bom, todas que o mundo passa. Todas as aflições que o mundo tem, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, o crente, o membro da igreja, o cristão passa. Então, se a gente passa, como é que a gente lida com isso? Essa é que é a grande questão, né? Bom, existem duas formas que a gente não pode abrir mão. A primeira é o caminho da medicina. Não podemos abrir mão disso. Eu falei isso
na mensagem passada, de que era um alerta que eu estava dando, porque a gente não pode de forma alguma achar que nós vamos ter um tratamento sobrenatural só porque a gente é da igreja. Não, não existe isso. Se Deus tiver o desejo, né, a vontade que Ele tem, né, de nos curar e nos restaurar, Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Mas antes de qualquer manifestação da vontade dEle, Ele já manifestou também a sua autorização para que médicos, a ciência, a medicina, de um modo geral, encontrassem respostas. Então, se tem as respostas, a primeira tentativa é procurar lá. Claro que vamos confiar em Deus, claro que vamos trabalhar a nossa fé, a nossa confiança no poder de Deus, mas sem de forma alguma desprezar a sabedoria que Deus deu a homens e mulheres no mundo para encontrar soluções. Eu acredito que toda a ciência, toda a medicina, tudo aquilo que é para resolver o problema humano é dádiva divina para a humanidade. É misericórdia de Deus, é compaixão de Deus, é assim que Deus abençoa, dando inteligência a pessoas, homens e mulheres, de todos os lugares, para juntos e juntas encontrarem respostas para os problemas humanos. Essa é a primeira solução. A segunda solução é aquela que é a nossa, como cristãos, não é? Como cristãos eu faço o quê? A Bíblia, gente, é um manual de comportamento, de atitudes. Não é um manual de ciência, ela não dá resposta científica, mas ensina a gente a ter atitudes, a ter disponibilidades, disposições para poder lidar com os problemas de forma diferente. Querem ver uma coisa que eu acho muito interessante? Desculpa, assim, lembrar de uma coisa tão triste, né? Que é o falecimento, quando um crente falece. Já viu? Quando é uma família de crentes que perde um ente querido. E uma família de pessoas que não é da igreja, que não pertence à nossa religião. Já repararam como é que é diferente a atitude? O desespero que é na vida das pessoas, né? Que não tem aquela confiança em Deus como nós temos. E mesmo que sejam situações mais trágicas que possam acometer a família de um cristão, a atitude, né, de mansidão, de dependência de Deus. Claro que a dor é a mesma, mas a forma de expressar, a forma de colocar aquela expressão é acompanhada da confiança no poder de Deus. Como isso é muito comum, muito comum. E assim também, quando a gente vai para o hospital, né? Eu sempre acompanho pessoas nos seus tratamentos, aquele acompanhamento pastoral, e é muito interessante como que as pessoas se confortam com uma palavra pastoral, com uma oração, com a leitura de um texto motivacional da Bíblia, né? Aquele texto motivador que nos levanta ao humor, né? Como que isso faz bem? Como que isso abençoa a vida do crente? Eu me lembro de uma senhora de 80 e poucos anos que sofreu um acidente em casa e quebrou o fêmur. E ela teve que ficar deitada um bom tempo. Aí eu fui lá, ela nem era da minha igreja, ela era mãe de uma senhora da minha igreja. Mas eu fui visitá-la assim mesmo, porque eu sabia que ela era uma crente fiel, dedicada, e eu fui visitá-la para poder dar apoio, inclusive, à família da nossa igreja. E quando eu cheguei lá, ela estava deitadinha, e eu perguntei, como é que a senhora está? Aí ela disse uma coisa muito interessante, poderia estar pior, pastor. Poderia estar pior, mas Deus me permitiu que eu estivesse aqui para eu sentir de perto o calor dos meus irmãos, da minha família, esse apoio. Eu nunca vi tanto carinho, eu estou recebendo esse carinho agora, eu achei tão interessante, de que ela, mesmo naquela situação, ela com a confiança, podia ver bênção naquela situação que ela está vivendo. E é isso que eu quero ressaltar aqui com a leitura com os irmãos, né? Da gente tratar dos problemas, dos conflitos da vida, os problemas de saúde mental que nós enfrentamos nesse tempo, que são característicos dessa época, mas com atitudes
que a Bíblia nos desafia, nos apresenta, nos propõe, né? E é claro, são situações que demandam a gente procurar ajuda médica, sim, ajuda profissional. Mas quando a gente for até procurar essa ajuda, a gente já vai com outro coração, com outro comportamento, uma outra atitude, uma outra disposição para poder lidar com essas situações. Então, eu vou colocar aqui para os nossos queridos do YouTube a apresentação, para nós já estar aqui. Hoje eu fui mais esperto, eu já soltei a tela antes do tempo, então vai dar para a gente passar. Nós estamos aí com essa cena desse ovinho quebrado, né? Dá uma pena dele, né? O ovo tá caro pra caramba, não é, gente? Que coisa terrível, né? Até o carro do ovo já chega de mansinho na rua onde eu moro, porque ele já sabe que tá caro, né? E aí a gente vê um ovo desse aí todo arrebentado, se perdendo, que coisa terrível. Mas a vida é isso, gente. Para a gente poder ser feliz, né? Dizia o ditado popular, é como fazer omelete. Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Então, vamos lidar com os nossos ovos quebrados, com as nossas fragilidades e fazer dessa situação uma omelete saudável, né? Para a gente poder saborear. Nós podemos fazer isso. Então, gente, para a gente poder lidar com essa questão da saúde mental, hoje nós já estamos no nosso quinto problema, nosso quinto enfrentamento, nosso quinto conflito da vida, que é o problema do esgotamento. Esgotamento. Esse é um termo assim que a gente quase que usa todo dia. Estou esgotado, estou esgotada, né? Me sinto esgotado. Já passaram por isso? Né? Aquela vontade... Eu já passei, gente. Aí eu costumava dizer que a minha vontade era de chutar o balde e o pau da barraca tudo junto. Não aguento mais. Eu vou acabar, no chute só, acabar com o balde e o pau da barraca. Mas isso é um sintoma de que a gente não está bem, que a gente está cansado das coisas que estão acontecendo. E esse é um dos problemas desse tempo, as pessoas se sentirem esgotadas. O esgotamento é um problema tão sério que ele está presente também no manual de saúde mental, nos diagnósticos de saúde mental, como uma síndrome que tem sintomas que aparecem na vida da gente. Eu não vou tratar desse assunto, porque é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Se nós temos sinais evidentes de esgotamento físico e emocional que apresentam riscos para a nossa saúde, é urgente que a gente procure ajuda médica. Pode acontecer em qualquer setor da vida, pode inclusive acontecer na igreja. Pessoas esgotadas com a igreja, pastores esgotados com o trabalho pastoral. Pode acontecer com qualquer um. O esgotamento é resultado de uma dedicação extrema a alguma coisa. Eu queria deixar um texto para a gente pensar, Salmo 142, verso 3, que é uma linda oração. O Salmo 142 é uma das mais belas orações que existe lá no livro de Salmos. Mas nessa oração de confiança que o salmista apresenta, ele fala uma coisa que ele está sentindo. Aquela oração que ele faz, belíssima que ele faz, é resultado de uma sensação de desgaste. Ele parece que está desgastado de tanto lutar. Aí ele diz assim, no versículo 3, quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Então ele está sentindo que tem alguma coisa que não está legal na vida, de que não foi para isso que ele se dedicou tanto, não foi para isso que ele trabalhou tanto. Isso pode acontecer, por exemplo, com a dona de casa, com a mãe, com o pai. Não foi para isso que eu eduquei meu filho. Ele pode se sentir esgotado com tanto esforço. Qualquer uma pessoa. Pode ser até mesmo numa liderança da igreja, num trabalho da igreja local. Não foi para isso que eu me dediquei tanto. Eu me dediquei tanto à obra do Senhor e eu não estou vendo
que estão dando valor ao meu trabalho. É possível que as pessoas que apresentam esses tipos de sentimento passem por algum esgotamento físico e emocional. Pode ser tanto um cansaço físico mesmo, de sentir-se sobrecarregado, ou pode ser até uma questão emocional, de que a gente se sinta realmente desestimulado a continuar adiante. Aí eu preparei essa reflexão para a gente pensar nisso. Quando esse cansaço físico e emocional chega, é um sinal evidente de que você está se envolvendo com mais do que você pode enfrentar. Tem mais demandas sobre você do que você pode dar conta. Eu vou chamar isso de uma sobrecarga. E essa sobrecarga é que a gente precisa se livrar, né? É essa sobrecarga que a gente precisa se livrar. Sabe aqueles vídeos de meme, né? Daqueles caminhões abarrotados de coisa, assim está a vida de muita gente. Com tanta demanda, com tanta exigência, com tanta carga para levar, que ultrapassa o limite da carroceria. Então, nossa carroceria está sobrecarregada. E a gente, quando tem sobrecarga, os caminhoneiros já sabem muito bem, né? Tem que se livrar um pouquinho dela. Tem que se livrar um pouquinho dessa carga. Tem que tirar um pouquinho dessa carga. E é isso que eu gostaria que a gente pensasse nesta noite. Falar de esgotamento físico, emocional, é algo que a Bíblia está dizendo para a gente o tempo todo. O livro de Eclesiastes, por exemplo, é um livro que chama a gente a pensar nisso. Quantas coisas que a gente acaba se envolvendo na vida que realmente, se a gente pensar direitinho, a gente não precisava se preocupar. Um dia eu estava pensando sobre o simples ato de fazer compra do mês. Você vê como é que é trabalhoso? Não é? Você sai de casa com o seu carro, entra no supermercado, pega um carrinho de compras, enche o carrinho de compras, descarrega o carrinho de compras no caixa. O caixa contabiliza aquilo tudo, você bota tudo aquilo no carrinho de novo. Aí chega no carro, você descarrega tudo aquilo para o seu carro. E quando chega em casa, você descarrega o seu carro para dentro de casa para botar tudo no armário, para que no mês seguinte você faça de novo. Aí eu disse, não, eu não tenho necessidade de fazer isso todo mês fazer a mesma coisa. Aí, na época, né, ainda não existia aquelas sacolas retornáveis, né, essas sacolas ecológicas, né, que a gente, então, eu tomei a providência, eu morava sozinho ainda, não tinha casado com Solange, aí eu comprei 4 sacolas, que estão até hoje dentro do meu carro. Aí é direitinho, ele entra dentro do carro, eu encho aquelas sacolas, quando sai do caixa, já está dentro da sacolinha certinha, entrou a sacola no carro, saiu do carro, foi para casa e já está tudo arrumadinho. Eu diminuí pelo menos 40% do trabalho, do esforço que eu tinha que fazer, né? A gente não tem que desgastar, é desgastante, uma das coisas mais desagradáveis de fazer compra. Então, já eliminei 40% do serviço, né? Os japoneses têm umas técnicas muito interessantes de controle, que eles falavam do controle de qualidade. Uma das técnicas é o tal do 5S, que é você saber organizar e disciplinar todas as coisas para você diminuir tarefas dentro de casa. Modos de fazer limpeza, modos de arrumar a casa, modos de você encontrar o livro. Não tem aquele negócio que de vez em quando você está lendo, aí você larga em algum lugar. Essa desordenzinha acaba demandando tipos de serviço que nós não precisaríamos ter. Então, essas sobrecargas pequenas, parece que são tão pouquinhas, elas vão se acumulando. E chega um momento que a gente se esgota, porque tem, além dessas pequenas demandas, existem as grandes demandas. De você ter que pagar contas, de você ter que educar filhos, de você ter que arrumar a casa, de você ter que dar conta de tarefas profissionais, ainda mais quem tem essas dupla jornada, né, de ser mãe, de ser pai, de ser profissional, de ter que trabalhar em casa, trabalhar na rua. Então, essas coisas elas vão sobrecarregando e é muito comum a gente encontrar
pessoas que estejam esgotadas. Pessoas que estejam esgotadas. O autor de Eclesiastes lhe pergunta: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que a gente ganha com isso? Ganha doença, ganha enfermidade. Porque grande parte dos nossos esforços não são para a nossa felicidade, para a nossa satisfação, para a nossa alegria. Às vezes até aquilo que a gente acha que é para a nossa satisfação acaba demandando mais esforços. Uma coisa que Deus pensou na relação com o trabalho é a gente saber administrar. Que quando a gente está sobrecarregado, isso é um sintoma de que a gente não está administrando bem essa relação entre trabalho, esforço e descanso. Todos nós precisamos descansar. Até Deus precisou fazer isso. Eu acho muito interessante, isso é o Heschel que fala isso no livro dele sobre o sábado. Ele tem um livro chamado Sabbath, é um rabino norte-americano, e ele fala uma coisa muito interessante, de que quando Deus trabalhou e fez tudo, a primeira coisa que ele abençoou não foi a natureza, não foi o ser humano, não foi uma relação, não foi nada disso, foi um dia da semana. Foi a primeira coisa que ele abençoou, foi um dia da semana. Ele diz: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Até Deus precisou descansar, viu, meus irmãos? Até Deus precisou descansar. E ele dedicou esse dia para que todo mundo pudesse fazer o mesmo. Para que tivesse um dia, pelo menos na semana, onde pudessem descansar. Esse é o princípio que Deus colocou para a gente. As Escrituras ensinam que todos e todas as pessoas precisam de um tempo para o descanso. Todos nós precisamos disso. Precisamos pensar nisso. Ter um tempo de qualidade, onde a gente possa se livrar um pouquinho das cargas. Dessas cargas que nós carregamos, que muitas vezes ou são desnecessárias ou são exageradas em relação ao que nós plantamos, ao que nós precisamos. Tanto que a lei de Moisés, ela diz isso: trabalhe 6 dias, mas descanse do 7º, tanto na época de arar, como na de colheita. Não tem escolha. Ah, mas é a colheita. Descansa assim mesmo. Tem pressa de colher, mas tem que ter pressa para descansar também. O descanso é uma obrigação. Já viram lei trabalhista que obriga a descansar? É a lei de Moisés. A lei de Deus, ela dizia isso. Ah, mas a lei trabalhista diz que a gente tem que trabalhar assim, assim, assim. A lei de Moisés, não. A lei de Moisés, você tem que descansar, é obrigado. E quando você descansar, tem que descansar você, seu funcionário, seus animais, sua terra, sua planta, sua casa, sua família. Todo mundo tem direito a descansar. Tem que fazer isso por obrigação. É o que a Bíblia nos ensina, a exigência do descanso. Essa coisa de trabalhar ininterruptamente. Dá mais serviço de casa, não é? Da Neide, não é difícil. O trabalho de casa parece que não acaba nunca, né? Não é, Cristina? O trabalho de casa nunca acaba, né? É um atrás do outro. Então, mas tem que ter o tempo do descanso. Tem que ter aquela hora em que você vai dizer: essa hora aqui não é de ninguém, é minha, eu vou descansar. Aliás, a palavra ócio, né, é uma palavra bastante curiosa, né, porque Deus fez a gente para isso. O ócio é aquilo que nós almejamos, todos nós queremos isso. Ócio não é uma palavra feia. A palavra feia é negócio, porque negócio quer dizer negação do ócio, que é o que a modernidade inventou. A modernidade inventou isso, né, de que para você ser rico, feliz, satisfeito, você tem que ter o teu negócio, ser um empreendedor, ser não sei o quê. É claro, tem essas coisas, todas são importantes. Mas a ideia do negócio é fazer com que você trabalhe ininterruptamente, sem direito a descanso. É o que esses coitados fazem aí, né, no serviço de entrega,
serviços por aplicativos, né, que todos eles aí têm que trabalhar ininterruptamente, sem direito a descanso. Isso é uma das coisas mais absurdas que a civilização inventou, com a palavra horrível chamada negação do ócio ou negócio. Viu que a gente está assim, bem tranquilo hoje, né? A gente não imagina que uma dessas coisas, dessa maneira de lidar com o negócio, tirando o tempo de descanso, né? Aliás, tem um filósofo italiano que fala isso, né? Ele tem uma filosofia inteira sobre a questão do ócio. Chama-se Domenico De Masi. Não vou falar sobre ele aqui, mas ele tem essa teoria de que ele, agora, nesse tempo, vendo o que essa mentalidade corporativa criou na sociedade, o que ela produziu? Produziu gente doente, produziu gente enferma, produziu gente que não sabe controlar o tempo que gasta com a família, o tempo que gasta com a sua própria formação, com a sua leitura, com o seu lazer. Então, ele propõe uma mudança, a mudança de dar lugar ao ócio na vida. Esse é o caminho da pós-modernidade. Abrir espaço para que as pessoas tenham um tempo de qualidade consigo mesmo, que é esse tal tempo do ócio. E a palavra de Deus já diz isso há mais tempo, né? Não, olha só, gente, é simples. Você faz uma matemáticazinha. Você trabalha 6 dias e você tira para você, entendeu? É para você descansar, para você cuidar da sua vida. É simples assim. Não pode ficar trabalhando igual o relógio, porque até relógio, de vez em quando, tem que dar corda, né? De vez em quando tem que trocar a bateria. Você também tem que ter o seu tempo para renovar as suas forças. O retrato de uma pessoa esgotada está na Bíblia. O Salmo 32 mostra a figura do salmista angustiada, porque ele não conseguia cuidar dos seus próprios problemas. E ele ia acumulando problema com problema. E até que ele, então, se depara com a somatização disso. Ele diz, enquanto escondi os meus pecados, enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei sofrendo sozinho como se nada tivesse acontecendo, o meu corpo definhava de tanto gemer. Definhava de tanto gemer. É o sintoma de quem enfrenta a tal da síndrome do esgotamento. Uma das figuras bíblicas que enfrentou o problema do esgotamento mais sério foi a pessoa de Moisés. Eu tinha colocado a anotação, mas não deixei aqui na apresentação. Em Números capítulo 11, se você quiser depois dar uma olhadinha em casa, você vai encontrar Moisés desabafando com Deus, dizendo, mas eu me dediquei, eu fiz tudo por esse povo, eu tirei esse povo do Egito, eu caminhei um deserto inteiro, e agora, o que vai ser dessa vida? Tira a minha vida, me mata, porque eu não quero mais caminhar. Foi Moisés. Moisés sentiu angustiado, porque ele via que o resultado do seu trabalho em 40 anos não tinha resultado em muito proveito. E ele se sentia, naquele momento, esgotado. Era essa a ideia. Que Jesus um dia se deparou com duas mulheres que estavam se dedicando. Uma era trabalhadeira, arrumadeira, era uma pessoa que queria oferecer o melhor, que era Marta. E Maria, ela sabia que não ia ver Jesus em tantas oportunidades. Então, ela quis aproveitar aquele momento melhor. E ela fez o melhor que podia. O profeta Jeremias também é outro na Bíblia que não soube lidar com o seu esgotamento. Você sabe que a história de Jeremias era de um profeta que anunciava a decadência do governo de Israel. Era um profeta que anunciava o pecado dos governantes, a injustiça, a imoralidade que estava marcando aquele Estado de Israel. E ele era perseguido por falar aquilo, coisas que eram tão evidentes. E ele então falava, mas ele chegou um momento de que ele disse, não, ninguém está dando ouvidos a mim, eu vou acabar morrendo com isso,
E olha o que ele diz para Deus na oração dele. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Sabe o que eu tenho vontade de fazer, Deus? É dizer que você não existe, que você não se importa com os teus profetas. Porque eu estou trabalhando, é como se Deus não existisse. Como se nem Deus desse importância àquilo que eu estou fazendo. Estou exausto, tentando contê-lo. Eu estou quase, estou por aqui. Quase dando um chute aqui em toda a minha fé. Acabando com isso, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Vê que até um profeta, né? Homens de Deus e mulheres de Deus podem se sentir esgotados por fazerem demais, por trabalharem demais. E às vezes é necessário fazer isso. Bom, como é que a Bíblia ajuda a lidar com isso? Como é que a Bíblia ajuda? Como já disse, a questão do esgotamento é uma questão séria. Inclusive, um dos sintomas do esgotamento que alcança a área profissional é a chamada síndrome de burnout. Burnout, né? Que é um dos sintomas mais sérios, né, que hoje as áreas de saúde mental têm lidado com muita dificuldade, procurado soluções, que ela é um esgotamento específico das áreas de trabalho. Ela é específica das áreas de trabalho. Mas o esgotamento pode se dar em qualquer esfera, em qualquer área. A pergunta, então, é como que a gente lida com o esgotamento? Qual é as atitudes que nós precisamos desenvolver para a gente poder lidar melhor com isso? Claro que se você tem sintomas que estão dando evidências de que você está esgotado e que são muito parecidos com a ansiedade, com a angústia e a depressão, como nós já vimos, então, se você está sentindo que algo na sua vida está saindo do seu controle, que você está sobrecarregado ou sobrecarregada, é hora de procurar médico. Mas para a gente evitar que essas coisas aconteçam, que essa sobrecarga venha sobre nós, então vamos pensar em algumas coisas que a Bíblia nos ajuda a ver. A primeira delas é a gente aprender com o exemplo de Jesus. Jesus também se envolveu demais com as coisas. Ele dedicou a sua vida, ele entregou a sua vida inteirinha, a seguir aquilo que ele tinha como missão de vida. E ele trabalhou por isso, ele abriu mão de tudo. A Bíblia diz que aos 30 anos ele abriu mão de tudo. E até aos 33 anos ele se dedicou arduamente pelo seu ministério. Mas ele tinha os seus momentos de descanso. A Bíblia conta, por exemplo, que um dia ele saiu com seus discípulos para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era uma região praiana, uma região de veraneio. Aí ele estava lá com seus discípulos na praia, né? Era exatamente isso, né? Estava com seus discípulos na praia. E aí uma senhora vai procurá-lo. Aí disse, não tenho que fazer nada, estou aqui descansando. Aí disse, não, mas ela é de Tiro e Sidom, então deixa que eu lá vou falar com ela. Escuta aqui. É justo que alguém tire a comida da mesa, da sua mesa, e dê aos cachorrinhos? Aí ele disse, eu me sentiria satisfeita se comesse igual um cachorrinho, com as migalhas que caem da mesa. Aí ele nunca vi tamanha fé. A mulher Ciro-Fenícia, né, que estava com a filha endemoniada, com problema, e ele então vai para casa, porque a tua filha já está curada. Pode ir para casa que tua filha está curada. Jesus, depois da ressurreição, né, sabendo que seus discípulos estavam angustiados, ele diz, vai lá, pesca lá. Já pescamos a noite toda, estamos esgotados, dizem os discípulos, de tanto tentar pescar e não conseguir nada. Não, joga a rede para o outro lado. Qual é a diferença? Você está no mar, jogar para esse lado ou jogar para esse lado. Não faz, mas os discípulos foram assim, sobre a tua ordem, tudo bem, já tentamos, mas sobre a tua ordem vamos fazer o mesmo. Aí eles, quando voltaram da pesca, aquela pesca maravilhosa, com as redes cheias, aí eles já encontram a mesa posta. Churrasquinho de peixe na brasa, o pão fresquinho, que Jesus providenciou para o descanso dos seus discípulos. É isso que Jesus faz.
O exemplo de Jesus é esse. Jesus cuida do nosso descanso. E ele disse para os seus discípulos: tomem sobre vocês o meu jugo. Sabe o que é jugo, né? Jugo, o roceiro chama de cangalha. Que para nós, assim, de cidade, já não sabe o que é isso, né? Mas jugo, cangalha, é aquela peça que nos carros de boi atrela um boi a outro boi, entendeu? Então, os bois atrelados ali com aquela peça que fica no pescoço do coitado. Ele disse: olha, eu tenho um jugo, uma carga. Tem uma carga sobre vocês. Não essa carga que vocês têm que carregar. A minha carga é leve. O meu jugo é suave. O meu jugo é leve. Porque esse que vocês estão carregando é que é pesado. Essa coisa que vocês estão carregando aí, isso aí é sobrecarregar a vida de vocês. Então, aprendam comigo. Coloque o meu jugo sobre vocês. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês, com o meu jugo e com o meu exemplo, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Que bonito, né? Jesus chamando a gente a trocar os valores da nossa vida, a inverter essa lógica. Não a lógica do mundo que nos sobrecarrega, mas a lógica da graça, que nos ensina a aprendermos as coisas mais simples da vida. Em segundo lugar, precisamos fazer escolhas certas. Eu estava até com dificuldade de colocar essa expressão. O que seria uma escolha acertada? Se a gente não tem de antemão um padrão de valores que nos diz o que é certo e o que é errado, né? Mas, olha, gente, a gente precisa aprender a escolher mais aquilo que soma e agrega valores à nossa vida do que aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que nos envolve de compromissos, de exigências, de demandas, né? Tem coisas que a gente precisa aprender a fazer escolhas, a fazer essas escolhas que são as melhores para a nossa vida. E o exemplo que a gente tem é o exemplo de Marta e Maria. Marta e Maria, duas irmãs que moravam na mesma casa, receberam a visita de Jesus. Uma foi trabalhar e a outra ficou aproveitando a presença de Jesus, né? Marta era uma pessoa dedicada, ela não fez nada errado. A escolha dela não foi errada. Por isso que eu fiquei pensando, é errado fazer isso? Cuidar, oferecer um bom cafezinho, né? Olha, se eu for na casa de vocês, eu gosto, tá, gente? Também, se vocês forem na minha casa, eu vou me dedicar a fazer o melhor. Não é assim que a gente faz? E Marta estava fazendo aquilo que ela achava que era certo. Mas tem coisas que são prioritárias e tem coisas que são urgentes, né? Tem coisas que dá para abrir mão, tem coisas que não dá para abrir mão. Por exemplo, Jesus estava se importando com aquilo? Jesus foi à casa de Marta e Maria para comer, para ser bem tratado, para ter uma vida, um tratamento agradável? Não, ele foi lá para abençoar a vida das pessoas. Ele está lá para isso. Então vamos aproveitar o momento da bênção. Vamos aproveitar aquele momento. E aí, então, quem entendeu isso foi Maria. Marta queria oferecer o melhor que ela podia. E o melhor que ela achava era oferecer um bom lanche, uma boa recepção, uma boa mesa. E Jesus olha, então, para aquela preocupação, porque quando ela fica atarefada, sobrecarregada, tanta coisa para fazer, ela quer abrir mão. Aí, Senhor, o senhor não se incomoda com isso, não? Porque eu estou trabalhando sozinha, enquanto a minha irmã está aí com você. Diz para ela vir me ajudar. Aí, Senhor, Marta, olha, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Que essa é a razão do esgotamento. Aquilo que nos inquieta, preocupado demais, querendo ter todas as respostas, solucionar tudo, resolver tudo, antecipar as soluções. Você está preocupada com muitas coisas. Apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E dela não será tirada. Então é isso que a gente... Por isso que a ideia é uma escolha acertada? Tem uma escolha melhor. É possível fazer diferente.
É possível. Olha, tudo que você tem de sobrecarga. Pare para pensar. Por que que você está tão inquieto ou inquieta com muitas coisas? Deve ter um jeito melhor de fazer. Deve ter uma maneira melhor de fazer isso, né? E a terceira atitude que eu encontro na palavra de Deus é permitir que Deus nos dê força. Que Deus nos dê força. Porque essa é a especialidade de Deus, né? Essa é a maneira de Deus trabalhar conosco, é nos dar força. Pode ser, gente, que aquela oração que a gente está fazendo, pedindo aquela bênção, pode ser que não seja bem aquilo que Deus queira nos dar, né? Aliás, quando eu aprendi a orar, as pessoas ensinavam na igreja que Deus tem sempre 3 respostas, mas eu aprendi que estava errada. Quando me ensinaram foi assim: quais são as respostas de Deus para as nossas orações? Sim, não e espera. Não, esse espera está errado. A ideia é de que Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, mas Ele pode dizer assim: eu tenho coisa melhor para você. A gente sempre esquece isso. Não, espera, porque aquilo que eu quero Ele vai dar. Não, mas pode ser que aquilo que você está querendo é sobrecarga, é essa carga que você está ficando aflito, aflita. E aquilo que Deus tem para nós é esse que é o melhor. É esse que é o melhor. Eu preciso ter força para entender isso. Preciso ser preparado para isso. Como diz a Bíblia, né? Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. É promessa de Deus. Quando você se sente sobrecarregado, achando que aquilo que você está querendo, Deus não está me dando. Ele mandou eu esperar. Esperar até quando, Senhor? Até quando Ele quiser fazer o que Ele tem de melhor para a sua vida. Então eu preciso de força, Senhor. Desculpa aí. Me fortalece. Me ajuda nessa hora, porque eu preciso de forças para poder aceitar o que o Senhor tem para mim. Amém? Aceitar o que o Senhor tem para mim. Para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar uma reflexão final. A gente pensar, por que a gente está assim, por que a gente se sobrecarrega tanto? Às vezes até na igreja, igrejas com um ativismo, né? Aquela coisa de ter uma agenda enorme para cumprir. Por que a gente precisa disso? Porque a gente, irmãos, vive num mundo de competitividade. A gente precisa fazer isso. A gente precisa aparecer bem na foto do Instagram, né? Fazendo coisas. E para fazer isso, né? Tem que ter recurso, tem que ter meios, você tem que correr atrás. Nem que seja para aqueles 5 segundos de foto que você vai tirar. Quanta gente sofrendo por isso. Quantas pessoas aflitas. Quantas pessoas sobrecarregadas para fazer coisas que não são necessárias. Não são urgentes. Nem são indispensáveis para a vida. O que Deus tem para nós é sempre melhor. Guarde com você esse versículo. Isso foi o apóstolo Paulo, viu? Uma pessoa tremendamente empenhada com o reino de Deus. Trabalhava, e assim, no capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, ele relata a sobrecarga dele, como que ele ficou sobrecarregado. Aí ele foi buscar resposta em Deus. Vamos orar. Senhor, me livra do meu espinho na carne. Isso era uma irmã que era aluna da escola bíblica dominical da outra igreja que a gente fazia parte. Aí toda aula ela perguntava: pastor, qual era o espinho da carne do apóstolo Paulo? Aí isso não sei, meu irmão, não sei. Até que um dia eu respondi para ela: olha, irmã, eu não sei qual era o espinho da carne do apóstolo Paulo, mas eu sei qual é o meu. Eu tenho espinho na carne, sabia? Esse é mesmo, pastor? É. Quer saber qual é? Aí eles, quero. Aí disse, eu não vou dizer. Pela mesma razão que Paulo não disse qual era o dele. Entendeu? Por que eu não sei qual é o espinho da carne de Paulo? Mas foi tão engraçado que a gente riu bastante, né? Eu não vou dizer qual é o meu espinho na carne, porque o apóstolo Paulo não quis falar, eu também não vou querer falar o meu.
E aí, então, na oração dele, para Deus livrá-lo desse tal espinho na carne, que é a sobrecarga, né? Essa coisa de sentir o peso nos ombros, de carregar o cuidado com a igreja, como ele disse anteriormente, ele diz assim: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. É disso que nós precisamos pensar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe esse momento especial da nossa reflexão. Nós vamos fazer uma oração aqui, pedir a Deus direção para que nos abençoe, para que nos dê graça, para a gente poder lidar com essas demandas da vida. Muitas, são muitas demandas. Mas sabemos que Deus vai nos dar vitória. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por encontrarmos aqui na Tua casa, por compartilharmos esse momento tão especial de reflexão da Tua palavra. Guarda em nossos corações, ó Deus, se porventura há alguém que nos ouve, alguém alcançado por esta palavra, que se sente sobrecarregado, que se sente enfadado de tantos compromissos, com esta síndrome da sobrecarga, do desgaste físico e emocional, Senhor, dá visão, Senhor, para que procurem ajuda o mais rápido possível, mas que também possa abrir espaço, ó Deus, para as Tuas diretrizes, para os Teus valores, para a Tua graça na vida de cada um. Nos ajuda, ó Deus, a encontrarmos o descanso de que tanto precisamos, essa maneira da gente encontrar espaço para nós mesmos e até mesmo para deleitarmos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos chegando ao final da nossa mensagem. Nós vamos ter aqui a nossa ceia do Senhor e vamos caminhar para o encerramento do culto. Eu queria deixar uma palavra aos nossos queridos do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando, continue ouvindo essas mensagens e, assim que puder, venha nos fazer uma visita. Amém? Deus o abençoe. Deus abençoe a todos e todas.